Olá, Literamigos! Eu sou a Luana e promessa é dívida. Hoje eu vim falar pra vocês sobre esses livros da Judith McNaught. Que se tem o nome dessa série eu não sei, meu povo, mas vou falar pra vocês sobre esses 3 livros aqui. Pessoal, para quem tá acompanhando a nossa maratona de vídeos aqui no canal, sabe que eu fui a primeira a falar sobre as nossas leituras, né, do ano passado. E aí eu fiquei devendo falar sobre esses 3 livrinhos aqui, que são uma série, se eu não me engano. Não sei se eles vão terminar por aqui ou se vem mais lançamentos aí. A minha experiência com essa autora, ela foi muito contraditória. O primeiro livro da série, que foi o Agora e Sempre, eu peguei um ranço tão grande desse livro que vocês não têm ideia. Eu li esse livro por indicação da Karina Risse, que tem na contracapa uma indicação dela. Pra quem não sabe, a Karina Risse é uma autora brasileira que eu gosto muito. E ela falou que é um livro romântico, inesquecível, pererê, parará. E eu falei, gente, eu preciso ler esse livro. E aí eu dei uma oportunidade, né? Peguei e li com todo o meu amor, com todo o meu coração. Pera, que eu já vou começar a falar sobre ele. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro! Então, como eu estava falando pra vocês, eu li esse livro por indicação da Karina Risse, porque aqui na orelha tem uma notinha dela falando que é impossível não se apaixonar com Agora e Para Sempre. E aí eu falei, gente, que livro maravilhoso é esse que eu preciso ler, pelo amor de Deus? E aí eu já tava numa ressaca de romances de época há algum tempo. Eu falei, é agora que eu saio dessa ressaca. Peguei esse livro para ler com todo o meu coração. Comecei a ler, comecei a me encantar pela história. A escrita da Judith é realmente muito instigante, faz a gente querer devorar o livro. Ela cria personagens muito bem ambientados, ela cria toda uma história, todo um cenário também muito bacana. E o livro começou a me prender. Nesse livro aqui nós vamos conhecer a Victoria, que acabou de perder os pais, ela e a sua irmã, que moravam nos Estados Unidos. Normalmente os romances de épocas, eles são ambientados em Londres, né, na Inglaterra e todas as cidadezinhas de Londres. Esse aqui já começa um pouquinho diferente porque ele vai nos trazer a história de uma americana. E aí o que acontece? Os pais da Victoria morrem e elas têm que ser mandadas para Londres, né? Porque nessa época as mulheres, elas não podem herdar as casas, elas não podem herdar a fortuna, elas não podem cuidar de si sozinhas, elas não podem trabalhar. E aí elas acabam tendo que ser mandadas para lá, para viver aos cuidados da sua avó. Porém, por alguns dramas familiares, aí umas questões familiares, a avó não aceita cuidar da Victoria. Ela pega só a irmã dela e acaba empurrando a Victoria para um tio, um primo distante e fala, toma, cuida, é tua responsabilidade porque eu não quero ela de jeito nenhum na minha casa. Esse primo meio malandro também começa a inventar uma desculpa, falando que não dá, ele não tem condições de ficar na casa dela, que a casa dele tá em reforma, e acaba empurrando a Victoria pra casa do sobrinho dele. O sobrinho dele, chamado Jason, é uma pessoa que tem um gêniozinho bem difícil, e aí eles têm uma relação familiar também meio complicada, porque na verdade o Jason não é sobrinho dele, ele é filho dele. Só que ele é um filho bastardo, e perante a sociedade eles não podem assumir essa relação, porque ele quer que o Jason herde a fortuna, e herde as propriedades, que ele é um duque, um conde, sei lá, um negócio desse aí. E ele quer que o Jason herde o título e tudo mais. Então ele diz que ele é o parente mais próximo para que o Jason acabe recebendo essa fortuna. E aí, só para implicar com o pai, o Jason acaba ficando de muita má vontade para receber a Victoria. Ele não quer ceder, né, a esse pedido do pai e acaba sendo extremamente hostil com a Victoria. E ainda tem mais um agravante. Esse pai maluco começa a espalhar aí por toda a sociedade londrina que o Jason está recebendo a Victoria na casa dele porque ela é a noiva dele. Isso mesmo, ele inventou a noiva pro cara. E aí só tá dando mais motivos pro cara ser super hostil, tratar super mal a menina. E nós vamos vendo esse cenário se moldando, página após página aqui no livro. E chega um momento que a gente fala, não, calma. Então, o primeiro contato que eles têm, a Victoria, na verdade, quando ela pisa na Inglaterra, ela não é recebida por ninguém. A avó, que vai receber a outra irmã, manda o lacaio, o motorista e charrete buscar a irmã, e a Victoria acaba tendo que se virar sozinha, aluga um coche de aluguel pra ir pra casa que ela tá destinada a ir. Quando ela chega lá, ela é super mal recebida, ela pega um tombo lá na porta. Tá, vida que segue, né? Porque nós gostamos muito dessas brigas de cão e gato nesses livros. Então, se parasse por aí, seria muito bom. Mas não para, esse é o problema. A Victoria, ela é apresentada ao leitor como uma moça destemida, super independente, muito inteligente, que não se deixa rebaixar por qualquer coisa. Mas tudo isso é muito controverso aqui no livro, porque as ações que ela vai tomando diante dessa hostilidade do Jason com ela é
bem chata. E logo no início tem toda aquela questão dela ser grata, dela saber que ela tá lá incomodando e que ela não vai rebater ele por causa disso. Mas aí, com o passar do tempo, o Jason ele vai observando, ele fica de longe, só olhando o jeitinho dela. E aí ele vai começando a se encantar. No decorrer da história, o relacionamento deles vai acontecendo. Sabemos que isso resulta em amor sempre nesses livros de romance de época. De romances em geral, mas o tempo todo existe essa resistência do Jason em acreditar que ela é uma boa pessoa. Ele acha que ela está manipulando os sentimentos dele. Com o tempo a gente vai descobrindo que no passado ele teve uma relação muito traumática e essa é a justificativa para esse comportamento que ele tem com ela durante todo o livro, apesar de tudo que ela faça pra ele. E acontece algumas coisas bem sérias aqui, gente, que isso fez eu não conseguir gostar mais desse personagem. Quando a gente lê um romance de época, a gente sabe que a gente tem que se ambientar, a gente tem que vestir aquela fantasia e entrar nesse mundo mesmo, que era um mundo extremamente sexista, machista, e a mulher era a única que não tinha razão nunca. E aí, gente, o que acontece? A Victoria, ela perdeu os pais muito jovem. E nessa época não se tinha aquela conversa sobre sexualidade, né? Apesar dela ter a irmã dela, tinha muito esse tabu de falar sobre o que acontece entre um homem e uma mulher, né, quando eles estão sozinhos. Ou não, né, também. Então ela é extremamente inocente nesse sentido. Ela não sabe o que esperar nunca desse tipo de relação. Não sei se eu falo isso pra vocês, porque isso vai acabar sendo um spoiler, mas enfim, acaba tendo um grande mal entendido, muito infeliz aqui. E a partir daqui o Jason ele começa a ser mais ogro ainda com ela do que todas as situações que aconteceram aqui antes nesse livro. E isso fez eu pegar um ranço eterno desse cara que, por mais que ele tentasse se redimir o livro inteiro, o tempo todo, eu falava, cara, que lixo, que merda de cara aí pode fazer um negócio desse. E aí o tempo todo, mesmo depois disso, a Victoria, ela fala, não, mas eu que sou a culpada. Não, mas se eu agisse diferente, não sei o que. Inclusive, ela vai se aconselhar com o amigo dele. O amigo dele diz que todas as atitudes que ele tá tomando é por culpa dela. Inclusive... Então, basicamente é isso, meu povo. Como eu falei pra vocês, a escrita dessa autora ela é muito encantadora. Mas foram essas pequenas situações de relacionamento abusivo, né? E de tentar transformar isso. Já não basta na nossa sociedade querer transformar... culpar a mulher por tudo e ainda ter que ler esse tipo de história assim e no final ter que torcer pelos dois. Ah, não, comigo não rolou. E aí isso daí me fez ficar muito reticente para ler o segundo livro da série. A gente recebeu ele através da nossa parceria com o grupo Editorial Record. Mas aí eu falei, não, eu quero ver qual é dessa autora, eu quero ver qual é a próxima merda que ela vai fazer e eu quero saber se eu vou gostar ou não. E foi aí que eu peguei o Algo Maravilhoso para ler. E, gente, ainda bem que eu li esse livro, porque ele conseguiu me fazer tirar toda a impressão ruim que eu tive do primeiro livro. Quer dizer, ele não fez eu perder a primeira impressão ruim, porque os meus olhos sangraram, porque eu tive que ler aquilo. Porém, aqui ela cria uma história que me agradou muito mais e que tomou uma direção que eu achei que foi bem melhor. Nesse livro aqui nós conhecemos a Alex. A Alex é uma menina que ela é descrita aqui como uma jovenzinha que não desenvolveu muito, que é bem magrinha, ainda não tem seios, que ela tem os cabelos castanhos, ela não é muito chamativa assim vista aos olhos dos homens, né? E ela cresceu bem distante da sociedade londrina, por quê? Seu pai, um traste, ao longo da história nós vamos descobrindo isso. Ele tinha uma outra família que vivia no luxo, que vivia na mansão da capital de Londres. E ela e a mãe dela eram a outra família que ele teve que levar pra longe pra esconder de toda a sociedade. Eles só vão descobrir isso quando o pai dela morre, ela é bem garotinha. E é engraçado porque ela tinha uma total admiração por esse pai. A mãe era alucinada pelo cara, ele demorava, sei lá, 1 ano pra aparecer lá e toda vez que ele aparecia, assim, todo mundo idolatrava ele, fazia tudo por ele, porque elas achavam que tratando bem ele ia passar mais tempo, ele não ia demorar tanto pra voltar. Então, é muito interessante como essa relação familiar, assim, logo do início da vida dela é colocada aqui no livro. E aí, quando esse cara morre, eu não sei se ele morre, se ele abandona de vez a família, acho que ele morre. A mãe da Victoria, ela acaba entrando numa depressão profunda e acaba abandonando todas as suas responsabilidades com a menina. E aí o pai não deixou absolutamente nada pra elas, não deixou apenas, eu acho que o lugar que elas moram lá, que é a casinha, né, um chalé no meio do nada. Tinha alguns criados também que são bem velhinhos, só que eles são bem fiéis. E aí a menina acaba tendo que aprender a se virar. Então ela sai pra caçar, ela aprende a pescar. Ela já não é muito igual essas damas da sociedade, que só quer saber de vestidos, bordados. E aí ela acaba se diferenciando mais ainda
porque ela sabe atirar, ela sabe, né, ela gosta de brincar, essas brincadeiras mais que eram tidas como masculinas pra época. E aí, num certo dia, ela sai pra passar o dia na casa de alguns amigos, e aí ela vai toda de armadura, passa o dia fora brincando, volta toda suja, só que no caminho ela acaba vendo um carinha que tá numa situação de uma emboscada que ela sabe que ele corre perigo, porque ele pode ser assaltado e até morto nessa situação, e ela sabe que ela pode ajudar a livrar ele, atirando nos carinhas que estão lá por perto. Então, enfim, ela acaba conseguindo salvar esse cara dessa situação, só que lá no meio ela se machuca. E aí o cara tem que levar ela para um quartinho que ele tinha alugado lá no hotel para ajudar nesse ferimento que foi feito no corpo dela. Só que tem um porém. Como a menina tava toda de armadura e como ela tinha esse biotipo, né, bem franzina, bem magrelinha, ele pensava que ela era um menino, ela tava com a cabeça toda coberta. E aí ele acaba carregando ela no colo, leva pro quarto dele no hotel, chama um médico. E aí, que surpresa que ele não tem quando ele descobre que é uma menina. E o que acontece? Sem saber, ele acaba manchando a honra da menina. Ele acaba se vendo numa emboscada, numa situação que ele vai ter que se casar com ela para não deixar que a reputação dela seja jogada no lixo, para ele pagar esse favor também, porque afinal de contas ela acabou salvando a vida dele. Esse carinha se chama Jordan, ele é o Duque de Hawthorne. E aquele cara, sabemos, né, lindo, rico, o famoso libertino, que pega todas as mulheres da sociedade, que elas se divertem com ele, e que ele é o sonho de todas as menininhas solteiras em idade de casamento de lá da cidade. A Victoria, por sua vez, ela é uma menina, como já foi apresentada, né, toda destemida, toda valente, é muito inteligente, muito sagaz, ela ama os livros, então ela sabe conversar sobre ciências, sobre o espaço, sobre filosofia, sobre matemática, enfim, ela sabe conversar sobre todos os assuntos e sempre com uma opinião muito sagaz. Isso chama a atenção do Jordan e à medida que o tempo vai se passando, que eles vão começando a conviver antes desse casamento, ele acaba levando ela pra lá pra viver em Londres, na casa dele, pra ela ser treinada, pra virar uma dama da sociedade. E aí, com o tempo, ele observando ela, ele vai começando a se encantar por ela. Ele fala, nossa, mas essa moça é tão inteligente, nossa, mas olhando de perto, assim, ela é tão mais bonita. Então, esse relacionamento aí, ele vai se criando. A Alex é o tempo todo tentando negar esse casamento, ela não quer que ele se case com ela só por pena, até porque ela é muito romântica, ela tinha uma coisa assim na cabeça dela que ela tinha nascido pra viver alguma coisa muito especial, muito intensa, e ela não quer que a vida dela acabe simplesmente por causa de um casamento por obrigação. Mas então o relacionamento deles começa a acontecer, né, no meio de tudo isso, no meio desse turbilhão de sentimentos, no meio de muitas brigas de gato e rato, essa coisa maravilhosa, e todos esses personagens são muito queridos, tanto os personagens principais quanto os secundários também, que é a criadagem lá da casa da Alex, e esse livro realmente foi muito, 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 muito incrível. Então, se você quiser aí uma indicação de uma boa leitura, de um bom romance de época, eu super indico pra vocês, até porque o tipo de linguagem que a autora utiliza aqui nesse livro é muito boa. Ela é um pouco mais rebuscada do que a gente tá acostumado nesses livros de romances históricos, e em momento nenhum ela subestima a inteligência do leitor, ela coloca situações muito sagazes aqui, os diálogos são muito bacanas, são muito inteligentes, então eu indico muito pra vocês esse daqui. E agora eu vou começar a falar sobre o terceiro livro, que eu ouso dizer que foi o que eu mais gostei, que é o Alguém para Amar. Não sei também, gente, acho que eu gostei no mesmo nível dos dois. Bem, então nesse livro aqui nós conhecemos a Lady Elizabeth Cameron, que é uma moça, se eu não me engano, ela tem 21 anos, tá com 20, quase completando 21 anos. E a Elizabeth, aos 17 anos, ela havia sido mandada lá para Londres para viver sua temporada de debut, onde as jovenzinhas dessa época elas eram apresentadas para a sociedade nos grandes bailes e elas começavam a frequentar esses lugares já para fazer seus contatinhos em busca de marido. Elizabeth, ela é descrita aqui como uma das mulheres mais lindas que já foi apresentada nessa sociedade, que já apareceu por lá, e além da beleza, que era uma coisa que incomodava muito ela, todo mundo só achava que ela era bonita, ela era muito inteligente, muito esperta, boa negociadora, era boa de papo, sabia conversar sobre tudo, não era cabecinha oca, como a maioria das meninas da alta sociedade que eram apresentadas nesses bailes. E tudo isso fez ela ser o sucesso da temporada aos 17 anos. Tanto que o irmão dela recebeu nada mais, nada menos do que 15 propostas de casamento. À medida que ela ia frequentando os bailes, começavam os burburinhos e tudo isso fez ela ficar famosa lá naquele meio. E todos os caras estavam loucos por ela, principalmente os mais altos partidos da sociedade. E tudo isso acabou resultando numa situação muito ruim para a vida da Elizabeth, porque nessa época mesmo, já no finzinho da temporada, ela acabou ficando com a sua honra manchada.
Em alguns desses bailes, ela conheceu um rapazinho chamado Ian Thornton, que era um escocês morto de lindo, que ninguém sabia ao certo o que ele fazia, mas ele vivia sempre nesses círculos aí da mais alta sociedade. Mas ele sempre vivia assim meio distante, porque ele não gostava muito de estar com aquela galerinha assim que só falava em dinheiro, só falava em besteira. E ele acabava sendo um grande mistério para todo mundo, porque ninguém sabia ao certo qual era a relação que ele tinha com o pessoal da nobreza, mas ele sempre estava em todas as festinhas. E aí ele acabou se encantando pela Elizabeth, a Elizabeth acabou se encantando por ele. Só que a Elizabeth já tinha recebido tanta proposta de casamento de outros pretendentes que eram muito mais bem colocados na sociedade do que ele, que o irmão já tinha aceitado a proposta de um carinha lá, que era um duque, um conde, sei lá o quê. Só que a Elizabeth ainda nem sabia disso. Então a Elizabeth e o Ian, eles começaram esse relacionamento, meio que um se apaixonou pelo outro, e aconteceu uma situação que algumas pessoas viram, e isso acabou manchando a honra da Elizabeth e acabou fazendo com que a proposta de casamento fosse retirada. Mas muito bem, tudo isso eu já tô me adiantando muito na história, porque o livro começa com o tio da Elizabeth, que hoje em dia é o guardião, né, dela. Ela hoje com 21 anos, o tio desesperado pra fazer a menina se casar, pra ele não ter mais aquela responsabilidade de sustentar ela e nem a casa. Ele acaba enviando as cartas pra esses antigos pretendentes dela da época que ela foi pra esse debut aí na sociedade de Londres. Ele enviou essas 15 cartas pra esses 15 pretendentes, incluindo o Ian, que também havia feito uma proposta. E aí o Ian, quando ele recebeu essa carta, ele ficou meio sem acreditar. Ele falou, não, isso só pode ser uma piada, porque tudo terminou num grande mal-entendido, né? Então o Ian achava que ela tava usando ele, porque ele achava que ela era esse tipo de mulher, que ela queria vários pretendentes, e acabava, sabe, sendo bem sonsiane, assim, com todos, e dava esperança pra todos. E aí ele ficou bem chateado quando ele recebeu isso, ele achava que era uma brincadeira de mau gosto, que alguém tava querendo tirar a graça com a cara dele. E aí ele descartou essa carta. Só que no meio lá de todas as correspondências, o lacaio fez uma confusão e acabou respondendo a carta para que a Elizabeth comparecesse até a casa dele para eles se encontrarem e para eles definirem os termos do negócio. O tio da Elizabeth recebeu apenas 3 das cartas com as propostas afirmativas, dizendo que eles aceitavam, só que eles queriam passar um tempo com ela, todos os 3. Então ela fez uma espécie de tour na casa de todos os 3, muito contra a vontade dela, diga-se de passagem. E ela já foi tramando um planinho na cabeça dela, que ela ia dar um jeito de fazer todos eles recusarem a oferta, ia dar uma de sonsa, uma de doida lá, para que eles não quisessem mais se casar com ela. E ela foi nesse tour, né? Foi de um por um, colocando o planinho dela em prática e tendo sucesso em alguns casos aí. Então é muito divertida essa parte de onde ela começa a aprontar essas coisinhas aí. Quando ela chega na casa do Ian, é muito engraçado. Primeiro, para ela conseguir chegar até lá, ela passa por muito transtorno, muito sufoco. Ela e a cuidadora dela, né, a moça que tá acompanhando ela nessa jornada. Quando o Ian vê essa menina na frente dele, do nada, na Escócia, ele fica sem acreditar. E aí começa a acontecer muitas coisas aqui, muitas reviravoltas, muitas brigas, muitas situações muito loucas, que é tudo que eu queria que todas as outras mocinhas dos livros, não, brincadeira, que a primeira mocinha do livro tivesse feito, sabe? Se vestir de mulher e não aceitasse tanto abuso. Mas enfim, já passamos dessa fase, não é mesmo? Então esse livro ele foi muito apaixonante, foi muito encantador. Aqui a gente já tem um outro ambiente, né? Ela vai pra Escócia e vive num chalezinho e tal. E tudo isso aqui cria um pouquinho de diferença, né, desses outros livros que a gente leu durante a série. Tenho palavras para descrever o Ian, ele é incrível. Ela também é uma mocinha que cativa a gente durante a leitura, que ela vai aprontando as dela e que a gente se diverte muito durante todo o livro. Então, gente, eu super indico para vocês. Eu não vou indicar todos os 3 livros, porque eu já expliquei no início aí o meu ranço do primeiro. Mas os 2 segundos, não tem problema nenhum você pular o primeiro, porque as histórias não tem muita ligação. Para vocês que gostam de um bom romance de época, de uma boa briga de cão e gato, de um bom romancinho, eu tenho certeza que vocês vão amar esse livro e vocês vão se apaixonar pelos 2 aqui. Enfim, agora estou de alma lavada, eu consegui colocar pra fora tudo que havia dentro do meu coração. Eu fiz questão de vir aqui apresentar pra vocês, caso vocês não conhecessem essa autora, essa série. Esses livros, eles não são novos, eles já haviam sido lançados há muito tempo atrás, e aí o grupo Editorial Record, eles relançaram com uma roupagem nova, com uma edição nova. Os livros são realmente demais. Se você já leu, comenta aqui comigo o que vocês acharam, principalmente sobre o primeiro, se você não tiver a mesma opinião que eu quero ler, eu quero saber tudo o que vocês pensaram sobre essas situações aí que eu
eu comentei. E os outros também, se vocês já conhecem, comenta aí comigo o que vocês acharam. Se vocês têm interesse em adquirir, não esqueça, nós temos um link na Amazon. Vocês podem clicar nesse link que tá aqui embaixo no box de descrição. E aí dá uma navegada lá, ver se os preços estão bacanas. E caso vocês se interessem, adquiram o livro pelo nosso link, porque comprando por ele vocês ajudam o canal a crescer. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Nós somos Literamigas 4 em Facebook, Instagram, Twitter, em todas as redes. E aí nós sempre estamos atualizando sobre os nossos vídeos, sobre os nossos projetos literários loucos aí que nós temos. Nas redes sociais a gente consegue ter essa interação bem maior com vocês, então não deixe de ir lá conferir. Então é isso, até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa semana. Esse é o nosso mês de aniversário, nós estamos completando 3 aninhos, com a bênção de Deus. Muito obrigada a todos vocês que estão junto com a gente durante todo esse tempo, e você que está chegando agora também é muito bem-vindo. Espero que você faça parte da família de Literamigos. Um beijo e até o próximo vídeo.